A gente começar. Então, boa noite, queridos e queridas. A gente vai se encontrar aqui, né? De novo, para quem vai ver agora, se não tem, algumas pessoas assistem depois. Então a gente vai seguir, né? Nosso encontro. Estamos aqui bravamente seguindo, olhando as preliminares, né, do Vajrayana, que é super, super importante, né, para o nosso caminho. Principalmente a gente que tem conexão, tem tido conexão com a tradição Nyingma, a tradição Kagyu, que apresentam a visão mais elevada do Dzogchen ou Mahamudra. Então, o caminho do Vajrayana é bem importante, assim. É um caminho que vai nos dar ferramentas para a gente seguir de forma veloz, assim, né? Bem para a gente aprofundar, principalmente Guru Yoga. E para a gente fazer práticas de purificação mais efetivas, assim. Porque a gente vai estar olhando diretamente para nossa mente, assim, né? Então, são ensinamentos muito profundos, né? Então, Valma chegando, assim, de Miriam. Boa noite, queridas, vocês. Fiquem à vontade aí. Então, pra gente não se delongar muito, né? Já são 19h35 aqui nos meus relógios. Qual é o nosso esquema de hoje? Então, nós estamos contemplando o capítulo sobre o karma, né? No livro Portões da Prática Budista. Hoje, a minha intenção seria a gente terminar essa... A gente vai fazer as preces iniciais. A gente vai fazer um pequeno silêncio hoje. Não vou fazer nenhuma meditação especial. A gente só aproveita a contemplação dos 4 pensamentos, a prática, né, de refúgio bodhicitta, a prática de Guru Yoga que a gente faz rapidinho, com a prece das 7 linhas. Aí a gente, né, aquieta a nossa mente, ali repousa um pouco, né, nas bênçãos ao final da prática de a gente dissolver, né, Guru Rinpoche no nosso próprio coração. E aí a gente vai seguir para terminar a contemplação do capítulo, sem as perguntas hoje ainda, sem as perguntas, eu acho que dá tempo. Eu vou pegar um ganchozinho pro capítulo, uns capítulos anteriores, uma citação que ele fez, o Shagdu fez sobre o tema de hoje, num capítulo sobre a prática, vida como prática diária, que a gente já leu na parte 1. Marcele, boa noite, querida. E aí a gente fecha o nosso, né, digamos assim, a contemplação sobre o tema no Porções da Prática Budista, certo? Aí minha intenção, só para dar as cenas dos próximos capítulos, que eu também eu vou ter aí um delay aí, porque eu vou viajar para Teresina, vou passar 7 dias em Teresina, uma semana, e depois volto, aí vai ter a mudança da minha mãe, eu vou estar vai ser exatamente segunda e terça-feira, então não dá para mim, a gente vai estar, vou estar descabelada para fazer essa coisa dar certo, é uma logística bem complicada por causa da minha irmã, que é acamada, né? Bem, enfim, mas a gente tá ajustando. E aí a gente vai ficar umas semaninhas aí. Mas eu vou deixar já uma programação que eu tava querendo, né? Então hoje o tema de hoje vai ser a possibilidade da purificação, né? Então ele vai dar ênfase, né, no processo da possibilidade da gente purificar o nosso karma. A gente vai cuidar pra gente não seguir, né, criando mais karma para nossas experiências do futuro, mas agora a gente já está aqui com o que a gente fez nessa vida e vidas anteriores. Então a gente vai fazer o que com isso? Esperar que amadureça simplesmente? Né, que as causas e condições se reúnem e amadureçam e a gente colha os frutos do karma, a gente pode fazer a gente pode purificar. Então tem a prática de purificação, ele vai apresentar os 4 poderes, a gente vai ler, vai contemplar, e vai falar, vai ver uma instrução que ele tinha dado lá no iniciozinho da parte 1, também sobre o tema. Pronto, aí a gente acho que só vai dar para isso hoje. Mas aí, na próxima terça, que eu acho que essa próxima ainda vai dar pra gente se encontrar, eu vou começar a prática com uma prática o início da sadhana do Nondro até a prática de Vajrasattva. Pra gente ter uma experiência da prática de purificação, certo? A gente faz o início da sadhana, que são os 4 pensamentos, o refúgio bodhicitta, a oferenda de mandala e a prática de Vajrasattva. Aí a gente vai até aí. Um exemplo do que ele está dizendo, como é que a gente pode fazer essa prática, né? E aí a gente termina as perguntas e respostas desse capítulo no Portões da Prática Budista. Aí na terça seguinte, que eu não sei quando vai ser, que eu acho que vai ter aí um off, a gente vai pegar o capítulo do Karma no livro do Nondro, como a gente fez as outras vezes. Aí é bom que a gente vai retomar de novo tudo, né? Eu acho que vai dar um delay, mas vai ser bom que a gente vai retomar de novo a contemplação geral e faz a meditação que ele propõe lá no livro. Certo? Sobre o karma. Beleza? E aí, dependendo, eu queria... Como esse tema é muito, muito complexo e traz pra gente muitas dúvidas, eu queria depois aproveitar
num próximo encontro, talvez no encontro seguinte, a gente vê as perguntas e respostas que tem no outro livro do Shagdu, que é para abrir o coração, que é um livro muito bonito sim. dele, que ele tem muitas perguntas sobre o karma. Então eu acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada nisso antes de passar para o sofrimento, né? Vamos ver logo mais um pouco sobre o karma. Então a gente vai ter um encontro só de perguntas e respostas. A gente faz de novo a prática do karma, do Nondro, e aí a gente vê as perguntas e respostas que a gente tiver aqui, a gente explora mais um pouquinho. Tá bom? Aí para depois a Ótimo. gente ir pro capítulo do sofrimento, né? É o último pensamento. Tá bom assim? Essa é mais ou Mas menos a... tem muito karma ainda para purificar, pode devagar. Com certeza. Então pronto, essa é a programação. Então a gente vai se encontrar na próxima terça. A gente vai ficar umas 3 terças sem se ver, eu acho. Porque eu vou pra Teresina, aí tem a mudança da minha mãe, aí vou pra São Paulo. Aí se eu vou chegar, acho que na terça de manhã cedinho. Se der nessa terça de manhã de eu chegar de São Paulo, a gente já se encontra. Mas vai depender de como eu esteja e de como esteja a situação por aqui. Certo? Depois da mudança. Porque a gente vai mudar e vou sair, né? Então não sei bem como é que vai estar as coisas. Enfim. Pois tá bom. Então a gente vai se falando, tá bom? Dados os recados. Vamos então para as preces, hoje as iniciais, para a gente já começar a nossa prática. Então deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Então, queridos, eu esqueci de fechar os microfones, mas se alguém esquecer aberto, eu fecho. Então a gente se organiza no lugar onde a gente está, acomoda o nosso corpo, deixa a nossa consciência iluminar todo o nosso campo somático do corpo. A gente solta as preocupações, todas as expectativas, todos os temores. Então deixa a nossa consciência agora, aqui agora, no momento presente, agora olhando o nosso corpo, acolhendo o nosso corpo, nossa respiração. E a gente agora se conecta, né, com a motivação da nossa prática, com a visão geral do que a gente está fazendo aqui. Essas preces iniciais são muito importantes porque geram a gente coloca a gente na visão, né, e na intenção pura para o nosso encontro, o nosso estudo, o nosso caminho aqui. Então sempre considerando que a gente está aqui praticando, não só por nós, mas por todos os seres, nossos parentes, amigos, todos os seres da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, humanos e não humanos, de todo esse universo. Nós estamos numa mesma casa e numa visão mais profunda, né? Olhando pela visão da ciência, a gente percebe isso, né? Nós compartilhamos a experiência, mesmo ar, mesmo planeta, mas uma visão profunda, que é essa visão que o Buda traz para nós. O nosso mundo é inseparável da nossa mente, nossa experiência é inseparável da nossa mente. Então, de certa forma, a gente está praticando junto com todos os seres. Junto com todos os seres. Que a gente reconheça isso ou não. Então, diante da imagem de Guru Rinpoche, simbolizando para nós essa lucidez que foi descortinada pelo Buda Shakyamuni nessa era, que se manteve viva, esse caminho de lucidez se manteve vivo até os nossos dias, a partir dos nossos próprios mestres, e que ele possa seguir vivo a partir de nós, a nossa realização. Então a gente começa contemplando os 4 pensamentos, uma contemplação rápida. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente olha e se regozija. A gente vê todas as qualidades e riquezas que estão presentes na nossa vida agora. De todas as formas, mas em especial
a riqueza de ter encontrado um caminho autêntico, um Dharma vivo, genuíno. E a gente se alegra e desfruta da nossa vida humana preciosa. A gente aprecia profundamente. Então é com esse coração vibrante, com essa apreciação, com esse empoderamento, que a gente vai trilhar o caminho. Lembra que a gente já tem a base de trabalho do caminho, é a natureza búdica, que está presente em nós e em todos os seres. A gente só precisa reconhecer, remover os véus que impedem o reconhecimento. Então nós nos alegramos com a nossa vida humana preciosa. Mas aí a gente lembra que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente vê a natureza de fluxo de todas as experiências, como ondas no oceano, todas as coisas surgem e desaparecem. Então a gente aceita essa natureza impermanente, que na verdade aponta a dimensão de sabedoria, que é a vacuidade e a luminosidade. Exatamente porque a vacuidade e a luminosidade operam, é que as coisas surgem e cessam. Mas aí a gente então cuida de não perder tempo, de aproveitar cada momento como um momento de prática. Tudo está em fluxo, né? Então a gente não sabe quando as causas e condições mudarão para que os fenômenos mudem. E também a gente não sabe o momento em que essa configuração do nosso corpo, nossa energia, nossa fala, nossa mente vai se dissolver no momento da nossa morte. A dissolução dessa configuração nesta vida, que a gente chama de morte. E nossa consciência segue o seu fluxo, ou o fluxo do karma, ou o fluxo da lucidez. Então a gente cuida de não perder tempo. Mas aí a gente lembra, né? A gente olha de forma profunda a natureza interdependente das causas e condições, vendo que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão do karma, da origem interdependente dos fenômenos. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente, que a gente possa evitar trazer mais confusão para nós e para os outros, que resulta em sofrimento, para a gente possa manter ações, karmas virtuosos, para a gente que nos conduzam ao caminho genuíno, até que a gente possa remover toda a confusão e apenas reconhecer o que já está presente. Isso nos aponta para a gente compreender a natureza do sofrimento. A gente vai reconhecer que quanto nossa mente estiver presa, né, nessa visão enganosa da ignorância e da delusão, nós vamos estar sujeitos, né, ao sofrimento, tanto do reino do desejo, que é esse reino onde, né, nós estamos encarnados, né, a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara vai se apresentar como sofrimento, seja no reino do desejo, no reino da forma ou no reino da não forma, porque essas experiências todas surgem a partir de uma mente ignorante e deludida. Na hora que a gente reconhece a natureza do sofrimento mais sutil, que é o sofrimento da ignorância, da delusão, a gente então corta a raiz do sofrimento pelo reconhecimento de como a nossa mente opera, como ela cria a realidade.
Isso está nas mãos de todos os seres que têm uma mente. Então, essa contemplação nos traz essa energia que a gente reconhece que, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade, no caminho genuíno. E a gente então, essa energia nos conduz, né, ao caminho, que aqui está representado pelas 3 joias. Então a gente faz o voto de refúgio nas 3 joias: o Buda, a lucidez, o Dharma, os ensinamentos, o remédio, e a Sangha, aqueles que vão nos ajudar nesse processo, os nossos mestres, nossos amigos espirituais. E no final das contas serão todos os seres que vão nos ajudar nesse processo. Os mestres kármicos também. Então a gente renova o nosso voto de refúgio e o nosso voto de bodhicitta, nosso voto de bodhisattva, para que a gente possa trilhar esse caminho não só visando a nossa liberação, mas a liberação de todos os seres, que em última instância são inseparáveis de nós mesmos. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola pentir sangye drupasho Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola pentir sangye drupasho. Então, renovando nossos votos de refúgio bodhicitta, a natural surginosa energia, né, da bodhicitta da aspiração, que é representada da prática das 4 incomensuráveis. Então a gente aspira que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que nós e todos os seres sejamos livres do sofrimento e de suas causas, que é a confusão, a ignorância, a delusão. Que nós e todos os seres nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, essa alegria genuína que vem do reconhecimento da natureza verdadeira da nossa mente, da nossa experiência. Que nós e todos os seres permaneçamos em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Que possa então realmente desfrutar da verdadeira paz que vem desse caminho de lucidez completa. Então, com essa aspiração, com a renovação do nosso voto, com essa aspiração em nosso coração, realmente nesse momento, né, do nosso mundo onde o samsara está cada vez mais, digamos assim, intensificado, as chamas do samsara estão queimando de forma muito intensa, de todas as formas. Então que a gente possa realmente receber as bênçãos, para que a gente possa também ser um farol pequeno, não uma vela, seja o que for, nesse mundo, né? Se a gente não puder ajudar, que a gente pelo menos pare de atrapalhar, né? E se a gente puder ajudar, que a gente possa intensificar a nossa ajuda com cada vez mais lucidez, para poder a gente realmente ser de utilidade, ser um farol. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, com a prece das 7 linhas, a gente se abre com nosso coração e a nossa mente, né, confiantes. E a gente então se deixa receber essas bênçãos a partir do coração de Guru Rinpoche, coração de todos os Budas. A gente pode imaginar luzes vindo do coração de Guru Rinpoche em forma de luz, as 5 sabedorias, os 5 aspectos da mente lúcida,
tocando o nosso coração, mas também tocando o coração de todos os seres, purificando toda a nossa confusão, purificando o nosso corpo, nossa fala e a nossa mente, enquanto a gente recita. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgen Yugi no Jansam Pema Gisadon Pulaya Senchagi Nyudruni Pema June Jesudra Kordukandro Mampekor Keki Jesudadru Ki Jingilopti Sheksuso Guru Pema Siddhi Orgen Yugi Nujansam Pema Gisa Dompolam Yatsen Chogi Nyudrune Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampekor Kiki Jesudadru Ki Jingilopti Sheksuso Guru Pema Siddhi Vamos aproveitar que a gente está olhando, né, profundamente o karma. Vamos fazer essa prece também. É como se fosse uma outra súplica, pedindo as bênçãos para que todos os nossos obstáculos do caminho sejam removidos, todos os nossos karmas sejam purificados. Aí assim, então, a gente acumula um pouco do mantra e recebe as bênçãos da nossa prática de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, purificação dos Budas dos 3 tempos. Guru, que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru, que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos, externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sangye Guru Rinpo Che Nyudru Kunda Dewa Chempo Eja Barche Konsal Dudu Drapo Sa so adepso Jiji laptu so Chinan sawe barche jiwa Dan sampalunji Drupal Jinjelo Om Vajra Guru Pema Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Vajra Guru Padma Siddhi Om Vajra Guru Padma Siddhi Om Vajra Guru Padma Siddhi Om Vajra Guru Padma Siddhi. Imagina que nós, todos os seres, estamos recebendo essas bênçãos do coração de Guru Rinpoche diretamente, nosso corpo, fala e mente, purificando toda a nossa confusão. Om Vajra Guru Padma Siddhi 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 Om Vajra Guru Padma Siddhi
Hum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Todas as pessoas, todos os seres em sofrimento. Hum Vajraguru Padma Siddhi. Todos os perpetradores de sofrimento também. Hum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Hum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Então, com a nossa confiança, com as bênçãos dessa prática, de Guru Rinpoche e todos os Budas, os nossos mestres, a gente então se abre para receber as bênçãos finais dessa prática de Guru Yoga. A gente imagina então que Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz, atendendo às nossas súplicas, nossa prece. Ele alegremente se dissolve em luz, uma esfera radiante, luminosa, com as 5 luzes, 5 cores, os 5 aspectos de sabedoria da mente de Guru Rinpoche. Essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça e para o topo da cabeça de todos os seres. E a gente pode imaginar aqueles que vêm à nossa mente assim. Guru Rinpoche presente agora, derramando bênçãos no topo da cabeça desses seres. Essa esfera luminosa desce então pelo nosso canal central. A gente pode imaginar que desce pelo canal central de todos os seres e repousa em nossos corações. Aqui agora a gente sente essa presença no nosso próprio coração, irradiando a partir do nosso próprio coração, penetrando todo o nosso corpo, através do nosso corpo, essas 5 luzes de sabedoria. Por toda a nossa fala, por toda a nossa mente, nossos pensamentos, imagens. E está completamente presente na nossa consciência. É a nossa própria consciência, inseparável dela. A gente repousa aí por alguns instantes. Deixando que essas bênçãos se assentem em nosso coração e mente. E a partir dos nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, todos os nossos sentidos abertos, essa radiância toca tudo que a gente experimenta, todas as aparências. Em especial o nosso próprio corpo, nossas sensações, todas as nossas percepções, tudo que surge à nossa mente e a nossa consciência condicionada, tudo permeado por essa sabedoria. Por essa lucidez.
desse lugar que a gente vai então trazer a nossa atenção para o nosso estudo, para que a gente possa ouvir os ensinamentos que a gente vai ler agora de Shagdu Rinpoche e receber as bênçãos, né, dessa contemplação de hoje. Boa noite, Valma, Duílio, Simone, Carmelina. Boa Sejam noite. bem-vindos. Boa noite Fiquem a à todos. vontade. Boa noite, queridos. Boa Tá, noite. boa noite, Simone. Então tá, queridos. Então, como eu falei no comecinho, boa noite, Valma. Oi, Duílio. A gente vai hoje seguir, então, né? A gente vai hoje concluir a nossa contemplação do tema, do tópico do karma no livro do Shagdu. Mas tá tudo bem com vocês? Alguma questão que possa ter surgido durante a prática? Nossas preces? Então tá bom. Então tá. Então vamos lá? Seguir? Nós estamos no livro do Shagdu, na página 40. Desculpa, sorry. 40 nada. 40 que a gente vai voltar. Página 92. Dessa edição aqui, né? Não sei se tem edição mais nova. Edição que tem o Shagdu na capa. Página 92. Então eu vou voltar aqui, vou pegar de onde a gente parou. Compartilhar. Então nós estamos vendo o capítulo do karma. A gente vai começar aqui exatamente nesse parágrafo, que a gente, né, vai reiniciar, mas o parágrafo anterior, né, ele tinha falado na parte anterior que a gente viu, ele tinha falado das 10 virtudes, né, que a gente precisa prestar muita atenção ao que é virtuoso e ao que não é virtuoso, porque a nossa ação agora determina o nosso futuro. E quanto de karma a gente vai, positivo ou negativo, a gente vai criar. Então, que a gente precisa saber o que é virtuoso e o que não é virtuoso. Então, ele fala das 10 ações não virtuosas e das 10 ações virtuosas, que é exatamente o contrário das não virtudes, né? Matar, em vez de a gente matar, a gente salva vidas, a gente protege vidas, né? E assim sucessivamente. Roubar, a gente pratica generosidade. Então, porque ele diz o quê? Porque a gente vai, né? O fruto kármico de uma ação desvirtuosa é quase o mesmo. Quer você próprio pratique a ação, quer você peça a alguém que a pratique. Ele tinha deixado esse recadinho pra gente aqui, né? Quer você se regozije quando uma outra pessoa realiza. Então, a gente, digamos assim, tem muitas maneiras de estar acumulando karma, né? Direta ou indiretamente, assim, né? Individual ou coletivamente. Então, que a gente cuide, né? Cuide das nossas ações. Então, agora a gente vai seguir. Ele vai dizer assim, né? Ele já vai até começar com essa ressalva, né? Embora nossa situação possa parecer sem conserto, né? Meio que, uau, tô longe, né? Como é que vai ser isso, né? Não criar karma, né? Mas ele diz assim: por meio da confissão e da purificação, podemos evitar o karma negativo que acumulamos desde o tempo sem princípio. Ele tinha falado antes como é que a gente deve agir. Na hora que ele tá dando as orientações sobre aquilo que é virtuoso e o que não é virtuoso, sobre como a gente deve agir. Mas e o que a gente já fez? E o karma que a gente já acumulou? Né? Incontáveis vidas passadas. Ele diz, por meio da confissão e da purificação, podemos evitar o karma negativo que acumulamos desde o tempo sem princípio, né? Infinitas vidas passadas. E por isso disse que a única virtude da desvirtude, da não virtude, é que ela pode ser purificada. Certo? Então tem uma saída, um pouco isso que ele está querendo dizer, né? Tem uma saída. A gente precisa... Tem dois aspectos aí. Um aspecto é de cuidar, a partir de agora, das nossas ações, prevendo a gente não cometer mais karma, já prevendo o que a gente vai experienciar no futuro, né? A partir de agora, o que a gente está criando para o futuro. E cuidar do que a gente já fez, né? Das nossas marcas kármicas, do karma do nosso passado, né? Então, cuidar de purificar, né? As marcas kármicas que, encontrando as causas e condições, vão frutificar. Né? Aí ele vai contar uma história dele, assim, né? Aqui.
Interessante. Que depois ele até conta no livro que a gente vai, quando a gente for ver as perguntas e respostas, tem uma delas que ele vai tocar também nesse mesmo assunto aqui. Ele vai dizer, quando eu era pequeno, mas ele tinha 8 anos, porque aqui no outro livro ele fala que ele tinha 8 anos. Quando eu era pequeno, uma senhora foi visitar a minha mãe. Essa senhora, usava um colar do qual pendia um objeto liso e brilhante. Talvez fosse até uma escama, de repente, né? Vamos ver, não sei. Ele acha isso que era um osso, né? Fascinado por aquilo que ele nem sabia o que era, né? Perguntei-lhe o que era. Aí ela disse, é um osso de peixe, respondeu. Aí imediatamente ele deu um desejo, né? Surgiu o desejo de apego, assim, né? Então eu queria um para mim. Tinha que ter um igual. Então eu corri até o rio e peguei um peixe pequeno, pensando que teria dentro um osso lindo. Pus o peixe no chão e peguei a minha faca. Não conseguia olhar ao tentar cortar o peixe, de modo que voltei o rosto para o lado. Mas a faca estava sem corte e eu não conseguia matar o peixe. Ele ficou pulando de um lado para o outro e finalmente morreu por exposição ao ar. Quando parou de se movimentar, abri-o e olhei dentro. Não havia osso algum parecido com o que a mulher usava no pescoço. Aborrecido, voltei para casa e disse a ela, olhei dentro de um peixe, mas não consegui encontrar um osso assim. Ela disse, não, disse ela. Você só encontra um osso assim em peixes que moram no mar. Foi então que eu percebi que talvez tivesse feito algo errado. Então, meio que bateu assim um arrependimento nele, né? Eu havia matado um peixe e sequer era do tipo certo. Né? Aí mais tarde, passou essa história, ele tinha 8 anos de idade. Então, mais tarde, quando eu tinha 22 anos e estava fazendo o meu segundo retiro de meditação de 3 anos, eu tive um sonho no qual eu olhava para uma extensão vastíssima de água. O céu e a água se encontravam no sonho, né, dele. Eu nunca havia visto nada parecido, nem mesmo em desenhos, já que o Tibete não era banhado pelo mar. Então eu indaguei, que é isso? Alguém no sonho disse, então foi um sonho lúcido, né? Praticamente, assim, ele tinha domínio, né? Ou então, né, veio, né, por conta do assombro que ele teve de ver algo tão, desconhecido para ele, tão vasto, né? Imagina, o céu encontrando, a água encontrando o céu, né? Então, aí ele disse, alguém no sonho disse, né, que lugar é esse? E alguém no sonho respondeu para ele, este é o lugar onde você vai renascer. Olha aí, 22 anos depois ele teve esse sonho. Então, ele estava em retiro, né? No segundo retiro de 3 anos. Então, lembrei-me do peixe e compreendi que esse era o karma que eu havia criado ao matá-lo. Pedi em oração. Naquele momento, ele compreendeu claramente, né? Aí ele fez esse voto, assim, esse pedido, né? Se vou renascer como peixe, faça com que eu seja um peixe pequeno, para não criar mais karma negativo comendo outros peixes. Então ele fez um voto ardente, assim, compassivo, assim, né? Com esse aspecto de compaixão nesse voto. Se eu tiver de nascer como peixe, que eu nasça com um peixe pequeno para gerar pouco karma. Então, quando eu acordei bem cedo, na manhã seguinte, então aqui eu acho que tudo isso foi no sonho, né? Porque foi um sonho tão vívido, né? Que ele lembra de todo esse detalhe. Estava em retiro, imagina, né? No segundo retiro de 3 anos. Óbvio que o sonho foi super vívido, né? Então, quando acordei bem cedo, na manhã seguinte, um peixe apareceu no escuro à minha frente. Lá no retiro dele, né? Para todo lado que eu me voltava, o peixe estava ali. Não podia fugir dele. Comecei a recitar o mantra Om Mani Padme Hum nos intervalos das sessões de prática do retiro, dedicando a virtude da minha prática ao peixe que eu havia matado.
depois de completar 1 milhão de recitações de Om Mani Padme Hum, o peixe finalmente desapareceu. Na verdade, no outro livro ele vai contar que mais ou menos uns 7 dias de recitação, o peixe desapareceu. Mas ele completou os 1 milhão de mantras que ele havia se proposto a oferecer como oferenda, né, para a purificação desse karma, né. Penso que agora, possivelmente, tenha purificado meu karma com peixes. Legal, né? Aí deixa eu compartilhar com vocês aqui só um relato do Tenzin Wangyal Rinpoche, nesse livro Maravilhas da Mente Natural, que é um livro que ele fala a essência do Dzogchen na tradição Bon nativa do Tibete. E nesse livro, o Tenzin, ele fala logo no início, assim, ele fala um pouco dele, do treinamento dele, né, como foi. Ele fala como foi o retiro no escuro que ele fez, de, acho que 49 dias. Eu não sei exatamente lá na tradição Bon quantos dias foram, mas eu acho que em torno de 40, né? Normalmente é 40, 49 dias. É como se fosse o bardo, né? O retiro no escuro é como se fosse, a sua mente entra como se fosse no bardo, assim, né? Porque você fica completamente no escuro, então tudo que surge é a sua própria mente. A luminosidade da mente fica evidente, assim, né? Aí ele conta o que aconteceu no retiro, as imagens que surgiram, até no livro tem as imagens aqui, né, que surgiram para ele, né, tal, durante o retiro, né, do escuro dele. Aí ele fala assim, eu falei, só um finalzinho, diz assim, acho que eu separei aqui, bem aqui. Ele diz assim, meu retiro, diz assim, né? Ele fala várias coisas, né? Meu retiro no escuro foi muito bem sucedido e provocou uma grande mudança na minha personalidade. Durante os primeiros dias não foi fácil para mim, um garoto com muita energia dinâmica, permanecer confinado e quieto em um quarto tão pequeno e escuro. É como se fosse tamanho de um banheiro, imagine. Ele ficou. Mas também a comida passava por baixo assim, uma passagenzinha, que alguém dava comida para ele não saía. Foram os dias todos no retiro no escuro. Né? Então, aí ele vai falar, né, que quase no final do meu retiro, minha claridade aumentou enormemente, de modo que eu parecia ver o que estava acontecendo do lado de fora da cabana do retiro. Uma vez, com os olhos da mente, eu percebi minha mãe trazendo-me comida, vendo cada passo que ela dava em direção à cabana. A mente dele se expandiu, assim, de modo que a claridade estava assim, né? Aí ele diz assim, através do retiro, é isso que eu queria só colocar, né? Através do retiro, eu purifiquei muitas coisas em mim mesmo e desenvolvi minha prática e minha claridade, a luminosidade da mente, assim, a confiança em reconhecer que a mente é luminosa, a mente cria a realidade, né? Em um dos meus sonhos, depois do retiro, que o mestre dele, Lopon, disse ser um sinal de eu ter alcançado a purificação, ele teve um tiro, depois que ele saiu do retiro, ele teve um sonho que ele cortava uma veia do tornozelo esquerdo com uma faca e dali saíam insetos e sangue. Depois do meu retiro, eu me tornei, que aí o mestre dele disse, é um sinal de que você teve uma purificação, seu retiro foi muito purificador, assim, né? Depois desse sonho que ele teve depois do retiro. Aí ele diz, depois do meu retiro, eu me tornei tão calmo e quieto que minha mãe dizia que todas as minhas irmãs deveriam fazer um retiro no escuro, como ele fez, né? Só brincando, assim. Então, quem quiser saber mais detalhes como foi o retiro do Tenzin Wangyal, o retiro no escuro dele, né? Um outro mestre recente que a TT conheceu, né? Foi o Lama... O nome dele, TT, é o Dr. Nida, né? Dr. Nida, que teve no Brasil, né, que foi o mestre que o Lama Fred indicou, né, o pessoal que está fazendo o Nondro participar e tudo. A TT foi lá em Minas Gerais, né, com ele. Ele fez vários retiros no escuro. E tem vários vídeos dele contando a experiência de como é. É um retiro, é como você passar pelo bardo, assim, né. Foi bem desafiador o primeiro que ele fez. Depois ele fez de novo. Um segundo retiro, assim. Ele teve visões, tipo um peixe desse. Pra ele era acho que era uma serpente que surgia pra ele. Uma coisa assim, não me lembro agora. Eu acho que era uma serpente que surgia. E ele teve medo, ele não estava pronto pro primeiro retiro. Aí depois ele fez de novo, uns anos depois ele fez de novo. E aí ele realmente, digamos assim, talvez chegou na condição do Tenzin Wangyal de
realmente relaxar na natureza da mente, né? Purificar o karma dele, né? Então, só pra gente se localizar, eu me lembrei dessa experiência aqui do Tenzin, que ele também passou, né? Então é isso, o Shagdu, lá em Retiro, ele viu claramente essa situação que lá pequenininho, de 8 anos, ele criou. E ficou lá uma marca resíduo. Ele pôde, né, no Retiro, trazer aquilo, veio à tona e ele purificar, né, esse karma, né? Interessante. Então, imagine o que não tem debaixo do nosso poço do Sansara pra vir à tona, né? Então vamos seguir lá no Shagdu, deixa eu pegar lá. Share. Então vamos lá. Aí ele diz, então, quando acordei, né? Então ele, na manhã seguinte, um peixe apareceu no escuro à minha frente, para todo lado que eu voltava, o peixe estava ali. Não podia fugir dele, comecei a recitar o mantra Mani Padme Hum nos intervalos das sessões de prática, dedicando a virtude da minha prática ao peixe que havia matado. Depois de completar 1 milhão de recitações, o peixe finalmente desapareceu. Penso que agora possivelmente tenha purificado meu karma com peixes. Então, ele diz, não precisamos saber exatamente que karma estamos purificando para empregarmos um determinado método. No caso dele foi uma coisa assim, porque ele se lembrou, né? Viu o sonho, ele estava em retiro, segundo retiro de 3 anos, ele rapidamente, que ficou claro para ele, assim, lembrou daquela ação e ele fez a conexão, né? Assim. Mas ele diz, não precisamos saber que karma estamos purificando para empregarmos um determinado método. Ou seja, as técnicas de purificação, elas atuam sobre todos os tipos de karma negativo. Eu não tenho que fazer para cada um, eu tenho que saber que karma foi que eu fiz, que eu tenho para poder... Não, a gente... As técnicas de purificação, ela é uma forma da gente se abrir para que aquilo, todos os nossos karmas de todas as vidas possam ser purificados. Certo? Aí ele vai dizer, depois ele vai explicar mais na frente um pouquinho. O desenvolvimento de compaixão, dessas qualidades, né, de amor, bondade e altruísmo, a recitação de mantras, a meditação sobre os seres iluminados, as práticas de Guru Yoga, né, e as preces a eles ajudam a diminuir o sofrimento presente. Ajudam a nos tornarmos mais cuidadosos quando estamos praticando evitar causar o mal e também ajudam a purificar as causas do sofrimento futuro. Certo? Então, ele está falando de 2 coisas aqui. Existe métodos onde a gente pode purificar todos os karmas que a gente já acumulou, certo? E também tem as práticas que nos ajudam a diminuir o sofrimento presente também, aliviando toda a nossa confusão e evitando que a gente crie mais karma. São as práticas de compaixão, amor, bondade, altruísmo, a recitação dos mantras, a meditação né, usando, né, as meditações de prática de Tara, a prática de Cherezeg, né, de Guru Rinpoche, né, e as preces que a gente faz aos Budas, como a gente fez agora aqui na nossa prática, né? Tudo isso ajuda a diminuir o sofrimento presente. Ajuda a nos tornarmos também mais cuidadosos quando estamos praticando evitar causar o mal e também ajudam a purificar as causas do sofrimento futuro. Então essas práticas todas aqui, compaixão, amor, bondade, as qualidades todas, né, Guru Yoga, nos ajuda a estar mais presente e fazer com que a nossa mente vá, digamos assim, as nossas ações em corpo, em fala e em mente vão sendo pautadas não pelos venenos, mas pelas virtudes, né? E aí isso evita digamos assim, ajuda a diminuir o sofrimento presente, ajuda a nos tornarmos também mais cuidadosos quando estamos, né, praticando evitar causar o mal no nosso dia a dia, no nosso movimento, né? E também ajuda a purificar as causas do sofrimento futuro, porque a gente está cuidando da nossa mente para a gente não estar agindo a partir dos venenos, né? No entanto, enquanto estamos fazendo prática de purificação, se pensarmos, tenho tanto karma negativo para purificar, ou quero realmente alcançar a iluminação, se isso for o que estiver nos motivando, né, nossa motivação não será pura. Porque esse tipo de prática voltada para os nossos próprios interesses é menos eficaz, não é que não vai trazer efeito, vai, mas é menos eficaz do que a atitude de alguém que gera compaixão pura, mesmo fora do contexto de uma prática formal. Ou seja,
a compaixão pura aqui vai ser a gente praticar para trazer benefício não só para nós, mas para todos os seres. Então, acho que seria a gente fazer a nossa prática com a motivação de bodhicitta, né? De trazer benefício para nós e para todos os seres. Aí, dentre todos os métodos, o mais eficaz, dentre todos os métodos, o mais eficaz é a prática formal feita com base na compaixão e na intenção de liberar todos os seres do samsara. Então, a gente, né, vai estar no nosso, né, contexto do dia a dia cuidando, né, para a gente diminuir toda a nossa confusão, né, agindo de forma cuidadosa, mas tem um método que a gente pode usar na nossa prática formal que é muito eficaz, mas desde que a gente faça isso com base na compaixão, tendo a bodhicitta por né, motivação, né, que é a compaixão, né, e a intenção de liberar todos os seres do samsara, que isso que é a bodhicitta da aspiração e bodhicitta da aplicação. Então, sempre que manifestarmos amor, compaixão, um coração bondoso e a intenção pura de ajudar, essas qualidades, como um solvente, naturalmente purificam e dissolvem o karma. Então, aqui ele está dizendo da importância que é a nossa motivação para que realmente nossos karmas sejam purificados. Então, tudo que a gente fizer com a motivação pura, a gente já está... Essa motivação, ela serve como um solvente que naturalmente vai purificando, né, e dissolvendo o nosso karma. Mas mais na frente ele vai dizer o método dos 4 poderes para a gente usar. Então ele vai contar agora também a história de um mestre, né, conhecido, que é o Asanga, que foi um grande praticante budista hindu e depois veio para o Tibete. Ele é bem conhecido porque ele, digamos assim, ele demorou muito para gerar uma compaixão pura que fizesse ele realmente, digamos assim, realizar a verdadeira natureza da mente, né, da experiência. Que aí, no caso, ele se encontrou com o Buda Maitreya, digamos assim, né? Ele realizou o Buda Maitreya, né? Ele vai dizer. Então, o Shagdu vai contar a história de Asanga. Ele fez vários anos de retiro, 12 anos de retiro, para ter uma ideia. Então, Asanga, um grande praticante budista hindu, retirou-se em uma caverna para meditar dia e noite em Buda Maitreya, que era o Guru Yoga dele, era com Buda Maitreya. Depois de 6 anos, não tinha tido um único sonho auspicioso, uma única visão, nenhum sinal de realização. Aí ele concluiu, que aqui ele está falando, ele vai dar a ideia de, aí vai contar a história de Asanga, para exemplificar o poder da compaixão na prática, certo? Então ele entrou, Asanga, um grande praticante hindu, retirou-se em uma caverna para meditar dia e noite no Buda Maitreya e nos seus primeiros 6 anos de retiro, ele não estava satisfeito, porque ele viu que não tinha nenhum sinal de realização. Aí ele concluiu que sua meditação era inútil. Deixou a caverna, ele não estava... A base, a fundação dele estava faltando alguma coisa, né? Assim, imagine. Nenhum sinal de realização. Concluiu que a sua meditação era inútil. Então ele deixou a caverna e, ao seguir pela estrada, passou por um homem que esfregava um lenço de seda em uma coluna de ferro. Asanga perguntou ao homem: "O que o senhor está fazendo?" "Estou fazendo uma agulha", respondeu o homem, passando um lenço de seda numa coluna de ferro. "Estou fazendo uma agulha." Asanga pensou: "Mas que perseverança! Ele está esfregando uma coluna de ferro com um lenço de seda para fazer uma agulha, e eu sequer tenho paciência suficiente para permanecer em retiro." Aí ele voltou para a caverna e começou novamente a meditar dia e noite no Buda Maitreya. Depois de mais 3 anos de meditação, concluindo 9, né? Aí já, 6 mais 3, 9, ele ainda não havia recebido sinal algum de realização. Nenhum sonho
nenhuma visão, nada. Novamente, muito desanimado, deixou o retiro. Tinha uma coisa torta na motivação da Sangha, né? Tinha alguma coisa torta, porque não é possível, né? 9 anos. Ao seguir pela estrada, viu um homem que mergulhava uma pena em um balde de água e a passava sobre a superfície de um enorme rochedo. A Sangha perguntou ao homem o que fazia. Este rochedo está fazendo sombra sobre a minha casa, respondeu o homem. Por isso estou removendo-o. Com uma pena que ele molhava num balde de água e passava na superfície da rocha. A Sangha pensou, eis aqui alguém que, para ter apenas um pouco de sol sobre seu telhado, se dispõe a ficar em pé interminavelmente, removendo um rochedo com uma pena. E eu não consigo sequer meditar até que obtenha um sinal. Voltou para a caverna e sentou-se em meditação. Após um total de 12 anos em retiro, ou seja, mais 3 anos, ele ainda não havia recebido sinal algum. De novo, desencorajado e decepcionado, partiu. Veja, a motivação da Sangha estava meio torta, né? Ao seguir pela estrada, dessa vez, ele encontrou um cachorro muito doente. A parte inferior do corpo do cachorro, né, estava apodrecida por gangrena e cheia de larvas de moscas varejeiras. Sem as 2 pernas de trás, o cachorro conseguia apenas se arrastar pela estrada. Ainda assim, ele voltava-se para todos os lados, tentando morder quem estivesse em volta dele. Estava com raiva, né? O cachorro. O coração de Asanga se comoveu. Esse pobre cachorro, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Tenho que limpar a ferida. Mas com isso eu posso matar as larvas. Não posso tirar a vida de um para preservar a de outro. Toda vida tem valor. Então, por fim, a Sangha decidiu que, se usasse sua língua com cuidado para retirar as larvas da ferida do cachorro, ele poderia salvar tanto as larvas quanto o cachorro. A ideia era repugnante, mas fechou os olhos e se abaixou. Quando abriu a boca, sua língua tocou não o animal, mas o chão. Aí ele abriu os olhos. O cão havia sumido e ali estava Buda Maitreya. A história é contada assim, né? Aí a Sangha diz: faz anos e anos que eu estou rezando a você, exclamou a Sangha. E essa é a primeira vez que você aparece e ainda reclamou do Maitreya, né? O Buda Maitreya então respondeu muito suave: desde o primeiro dia de meditação eu tenho estado a seu lado, mas por causa dos venenos da sua mente e dos enganos e ilusões criados por sua desvirtude, você não conseguia me ver. Eu era o homem que esfregava a coluna de ferro. Eu era o homem que passava a pena no rochedo. Somente quando apareci como esse cachorro apodrecido é que você teve compaixão e altruísmo suficientes para purificar o karma que o impedia de me ver. Certo? Essa é a moral da história, né? De Asanga. Então, ele está falando aqui da importância da gente cultivar a motivação correta, cultivar a bodhicitta para praticar. Seja o que for que a gente for praticar. No cotidiano, na prática formal, que a gente faça com a motivação da bodhicitta, senão a gente ainda vai ter os benefícios muito reduzidos. Certo? Aí ele vai dizer: o karma pode também ser purificado por meio da confissão e de arrependimentos sinceros, com a utilização dos 4 poderes.
Então, aqui é a essência da prática de Vajrasattva, certo? Que ele vai explicar, a partir da explicação dos 4 poderes. Então, ele diz, então você purifica, só voltando, aqui ele vai falar que o karma também pode ser purificado por meio da confissão e arrependimento sinceros, certo? Então, vou falar aqui de karmas do que a gente já fez, né? Mas ele diz, para nossa prática, né, ele diz, a importância, né, a prática formal feita com base na compaixão e na intenção de liberar todos os seres do samsara, sempre que a gente manifesta amor, compaixão, coração bondoso e a intenção pura de ajudar, o que a gente fizer com essa intenção, essas qualidades, elas são como um solvente, naturalmente purificam e dissolvem o karma. Então, ele está dando duas dicas aí, né? Uma de que a nossa motivação, fazer tudo com a motivação pura, é um solvente para o nosso karma, um purificador do nosso karma. Mas também a confissão e o arrependimento sinceros, se assim, pô, eu nessa vida, provavelmente, se a gente olhar de forma profunda, a nossa mente agora, no nosso dia a dia, a gente vai ver a confusão que está e o karma que a gente gera. Se a gente pensar que a gente já praticou tantas vezes, antes de a gente encontrar o Dharma nessa vida, quantas coisas a gente já não fez, sabendo ou não o que a gente estava fazendo, então imagine, né, incontáveis situações. E fora as vidas anteriores que a gente sequer lembra, né? Então, aí ele vai dizer, então o karma também pode ser purificado por meio da confissão e do arrependimento sinceros com a utilização dos 4 poderes. O primeiro desses 4 poderes é o poder da testemunha ou do apoio. Como é que funciona isso? Nós invocamos como testemunha da nossa prática a corporificação da perfeição na qual temos fé. Ou seja, um determinado aspecto do ser iluminado, como por exemplo, Tara, ou a corporificação da sabedoria, ou Vajrasattva, a deidade da purificação. Então, Tara como a corporificação da sabedoria, ou Vajrasattva como a deidade da purificação. Pode ser Guru Rinpoche, né? Vajradhara, Samantabhadra, né? O Vajranassi do Lago, seja que foi. Então, a primeira coisa é a gente invocar, a gente vai usar o poder da testemunha ou do apoio, o poder do apoio. No caso da testemunha seria o quê? A gente invoca a presença de um ser de sabedoria, a gente dá uma corporificação para essa perfeição da sabedoria, que ressoa com a nossa prática, que para nós simboliza isso, né? Então, seja a própria natureza, aqui no caminho do Buda a gente vai olhar os seres de sabedoria, né? As representações dos seres de sabedoria, o nosso mestre, né? Os nossos mestres, um Idam, né? Que no caso Tara, Vajrasattva, o próprio Buda Shakyamuni. Então, com quem a gente tem conexão? Jesus Cristo, Maria, se for a gente vem de uma tradição cristã que está muito presente em nós, assim. Então, Jesus, Maria, são todos bodhisattvas, Budas e bodhisattvas, né? Então a gente pode... Aí tem que ser... A gente tem que invocar aquele ser né? Aquela corporificação da perfeição na qual a gente tem conexão, temos fé, temos confiança. Certo? A gente precisa, então, para a gente fazer essa prática, a gente precisa conseguir fazer essa... A gente pode também imaginar isso. Às vezes eu vejo o Lama Santen fazendo puja, né? Ele pede pra gente imaginar, em vez de imaginar a Vajrasattva sobre a cabeça, ele pede imaginar uma esfera de luz radiante. Uma luz branca radiante. Então, a gente pode simbolizar a mente de lucidez como se a gente tem dificuldade de dar uma forma humana, uma forma para essa dimensão, porque a gente vem de uma tradição, a gente principalmente vem da tradição cristã, né? A gente se relaciona com santos, imagens, Jesus e tal, né? Como a corporificação como se estivesse fora de nós e fosse um alguém, né? Mas as tradições mais profundas vai dizer que a nossa natureza é inseparável. Então você pode imaginar uma esfera de luz radiante também, né? Como o Lama Santen faz quando faz o puja, a prática de Vajrasattva rapidinho no puja, né? Certo? Mas aí tem aqui que você tem que ter uma forma para
que é o poder do apoio, da testemunha. Então, se invoca a presença dessa dimensão, que agora a gente não sente que está em nós, né? Mas a gente sente que está personificada a partir dos nossos mestres, Guru Rinpoche, Tara, seja quem for, Jesus, enfim. Então a gente invoca essa presença, certo? Invocamos como testemunha da nossa prática, que a gente vai, vai fazer essa nossa confissão da nossa confusão e vai nos arrepender, e vai pedir, vai se abrir para a gente receber as bênçãos da purificação. Então a gente tem que invocar essa presença que vai, né, numa forma que vai nos ajudar a limpar a nossa confusão, né? Então invocamos como testemunha da nossa prática a corporificação da perfeição na qual temos fé. Um determinado aspecto do ser iluminado, como por exemplo Tara, a corporificação da sabedoria, ou Vajrasattva, a deidade da purificação. Esse é o primeiro poder, né? Poder da testemunha. O segundo poder é o poder do arrependimento sincero de todas as nossas ações negativas desta vida e de todas as passadas. Então a gente agora precisa, para a gente fazer essa prática, estar com essa intenção de reconhecer. Então o ponto aqui é o reconhecimento e o arrependimento, junto com esse reconhecimento. Pô, eu fiz essa eu fiz, matei, roubei, fiz sexo impróprio, seja o que foi a nossa, estou falando aqui das 10 ações não virtuosas, né? Falei inutilmente, agredi com palavras, seja o que foi. E é bom que seja uma coisa muito viva. Naquele momento a gente pode lembrar daquilo que está presente ali, aparecendo para nós claramente como uma ação negativa que a gente cometeu, mas também a gente pode imaginar, assim, tudo que a gente possa ter cometido e não esteja lembrando nessa vida e em vidas passadas. Então a gente considera que a gente pode ter cometido todo tipo de ação. É melhor, não é não? E a gente, de acordo com as causas e condições, provavelmente a gente fez ou até faria essas ações, né? Então a gente se arrepende. Não apenas em relação a incidentes específicos dos quais nos lembramos, mas em relação a todo o rol de atos nocivos que cometemos desde o tempo sem princípio. Reconhecemos essas ações como prejudiciais e aceitamos a responsabilidade por elas. Então a gente reconhece e se arrepende, assim. Pô, não foi legal, nem para mim, nem para os outros, não foi legal. E eu gostaria de não ter praticado. Se eu pudesse, naquela época, se eu tivesse o que eu tenho, a compreensão hoje, eu não teria praticado. Então a gente se arrepende nesse sentido, né? O arrependimento precisa ser sincero, como se de repente percebêssemos que engolimos por engano um veneno mortal. Ou seja, nossos venenos da nossa mente, que foram a base das nossas ações não virtuosas que a gente cometeu, é um veneno, foi um veneno, é como um veneno. Porque o que ele faz? Gera uma confusão que vai se perpetuando em nós mesmos, né? E fora aquelas pessoas que a gente tocou com aquilo, né? E gerou também, enfim, né? Então, o arrependimento precisa ser sincero, como se de repente percebêssemos que engolimos por engano um veneno mortal. Sentimos angústia por nossa ignorância das consequências morais das nossas ações e por termos agido descuidadamente durante incontáveis vidas, de várias formas que apenas resultarão em sofrimento. Então a gente realmente precisa... E a gente precisa ser tão longo assim. Se a gente já começar a reconhecer o que está acontecendo, as ações que a gente cometeu recentemente, porque essas a gente botar mais viva na nossa mente, maravilhoso. Mas a gente considera, olha, se eu pratiquei isso agora, tô vendo agora, imagine o que eu nem vi, né? Então a gente inclui tudo, né? A gente, no pacote já aproveita e inclui tudo, né? Então esse é o poder, então poder da testemunha, poder do arrependimento sincero. O terceiro poder é a decisão firme de não cometermos quaisquer ações negativas no futuro. Então, o compromisso. Tá, gente, eu faço compromisso. Não é, eu tô pedindo agora, eu vou purificar agora, mas depois fica assim, qualquer coisa que eu fizer, depois eu purifico de novo. Não é bem com essa atitude. É com a atitude da gente realmente querer que a nossa mente permaneça agora atenta e que a gente possa não mais estar se conectando com esses venenos da mente que faz a gente gerar
ações não virtuosas. Então a gente fica atento para a gente não praticar mais. Então a gente faz o compromisso de não cometermos quaisquer ações negativas no futuro. Não podemos passar o dia nos entregando a pensamentos e ações negativos e então à noite esperar purificá-los com um pouco de prática de meditação. No lugar disso, ao invés disso, precisamos assumir o compromisso sincero de nunca repeti-los. Uma famosa prece da tradição tibetana afirma que, sem arrependimento e firme resolução, a confissão não é eficaz. Então precisa ter o reconhecimento e com arrependimento e a decisão de não praticar. Certo? O voto, compromisso de não praticar. E o quarto poder é o poder do antídoto, que é a própria purificação e a bênção que a gente vai receber com a prática. Que a gente vai visualizar, né? Aí ele vai dizer como é que acontece o poder do antídoto. Visualizamos néctar ou raios de luz que descem do objeto da nossa fé, que a gente aí, no primeiro poder, o poder da testemunha, a gente evocou. E então visualizamos néctar. Aí cada prática, dependendo da tradição, você visualiza mais ou menos assim, assado. Aí depende da prática que você receber, certo? Da iniciação que você receber para a sua prática. Você visualizamos néctar ou raios de luz que descem do objeto da nossa fé e que atravessam o nosso corpo, purificando-nos, lavando e removendo todas as negatividades, todas as doenças e todos os obscurecimentos. A gente se abre para receber esse néctar, porque a gente evocou essa dimensão de sabedoria nessa forma, que a gente não tem nenhuma dúvida de que ela tem esse poder de nos, de fazer isso por nós, que agora no momento a gente não consegue, mas a gente olha a nossa confusão verdadeiramente, a gente se arrepende dessa confusão, vê que chega, né? Basta, como dizia o Lama Wallace, né? Basta, não quero mais seguir assim. Então eu me comprometo a ficar presente. Então eu agora reconheço, mas me abro para receber, me comprometo a não mais praticar, mas me abro para receber essas bênçãos e deixar que toda essa confusão seja lavada completamente. Porque a gente não vai gerar apego ao karma, a confusão que a gente criou. A confusão é construída, né? Então a gente reconhece e se deixa purificar. A gente vai ver depois que a nossa própria mente está purificando a nossa mente, mas a gente faz esse artifício para poder reconhecer isso, né? Então, agora a gente está numa posição que a gente não tem esse reconhecimento. Então, a prática vem para nos dar essa bênção. Aí a linhagem, os mestres, as práticas com as deidades, a imantação dos mantras que vem com essas práticas, isso vai o mantra de Vajrasattva, porque por exemplo, a prática de Vajrasattva tem um mantra, né? Um mantra longo e um mantra curto. Então esses mantras foram recitados milhares, centenas de milhares de vezes. Então eles são imantados de poder. Então a gente se abre, as práticas do Vajrayana são assim, né? A gente se abre para receber as bênçãos que depois no final a gente vai ver que está inseparável de nós. Que a gente vai dissolver depois na prática. O próprio Vajrasattva se dissolve. O ser de sabedoria que a gente evocou, depois se dissolve em nosso próprio coração. Entende? Mas aí a gente se abre realmente para... Aí o poder principal... Todos os quatro são importantes. Porque tem o reconhecimento e o arrependimento são fundamentais. Porque à medida que a gente está reconhecendo e se arrependendo, isso já são os passos da purificação. E aí o néctar apenas vai... A gente vai apenas deixar que o néctar dê a sabedoria. Então a sabedoria vai simplesmente... O que é a essência da sabedoria? Vai cuidar de luminosidade. Vai cuidar de luminosidade, vão atravessar toda a nossa confusão. E ver que toda a nossa confusão é vazia e luminosa, construída. Nós não somos as ações negativas que a gente cometeu.
A nossa mente é pura, é igual à mente do ser de sabedoria que a gente evocou. Então é como se a gente recebesse instantaneamente uma bênção para realizar a perfeição da sabedoria. Essa é a conclusão da prática de Vajrasattva. É você repousar na perfeição da sabedoria, no reconhecimento da natural perfeição de tudo. Nossa e de toda a nossa experiência. Entende? Então esse é o poder da prática. Então a gente vai fazer, minha intenção é na próxima sessão, a gente fazer o início da prática do Nondro até a prática de Vajrasattva. Só pra gente, quem pratica o Nondro sabe fazer, já viu. Porque a gente não, eu vou fazer assim como dentro do contexto do nosso estudo, e não tem nada a ver com iniciação, nada, é só um exemplo da prática, para vocês terem pelo menos um gostinho para quem não teve ainda. Pronto. E eu vou fazer um pouco da forma como eu faço, né? Tem um detalhe, né? Que cada a prática é muito pessoal. A gente vai recebendo as iniciações, tal, as orientações, mas depois a nossa prática vai se tornando nossa, porque é óbvio, né? As fichas vão caindo, cada nosso karma é diferente, né? E como a sabedoria vai chegar em nós também é diferente. Cada um vai ser o teu jeito, assim, as fichas vão cair de um certo jeito, assim. E aí a prática vai se tomando uma forma muito pessoal, assim, né? Certo? Que não é uma coisa mecânica, é uma coisa real, assim, né? Entende? Então ela vai tomando forma. Então eu vou apresentar um pouquinho do meu jeito. Só espero que eu não gere karma aí negativo, passando uma coisa que não era pra passar, ou gerando confusão na mente de vocês. Mas tudo bem, depois a gente conversa um pouquinho, certo? Aí a gente vai fazer na próxima, tá bom? Agora vamos terminar aqui, seguir. Na verdade eu ia pegar. Vou voltar aqui, deixa eu ir lá, pra voltar pro capítulo, a página. Quem tem o livro do Shagdu é a página 48. No capítulo, acho que na parte 1, a vida diária como prática espiritual. Deixa eu ir lá, aqui no sumário. Acho que na parte 1, a vida diária como prática espiritual. Tem um momento aqui que ele dá essa dica, né? Lembra? Ele disse assim. Deixa eu ver aqui qual é a página. A aplicação da prática, quando compreendemos, lá no final, deixa eu ver qual é a página aqui. Pronto. Aqui. Ele diz aqui, ó. Eu vou começar daqui. Aqui nesse capítulo ele está dando dicas de como transformar a vida diária como prática espiritual, certo? Então, qual o momento da gente? Se a gente não está fazendo Nondro, ou se mesmo que a gente esteja fazendo Nondro, um momento, uma dica boa que ele vai dar, que é um momento especial da gente fazer a prática de Vajrasattva. E lembra que ele disse, não adianta você passar o dia todo fazendo besteira, com a mente vazia, e achar que de noite, numa meditaçãozinha, você vai purificar o karma do dia, e aí no outro dia você segue de novo, distraído, e faz a prática para purificar no final do dia. Não é bem assim, certo? A gente tem que estar com a motivação de não estar atento, tal. Aí ele diz, a aplicação da prática espiritual na vida diária começa quando você acorda pela manhã. Então alegre-se por não ter morrido à noite, por saber que terá mais um dia útil pela frente, porque você não pode garantir que terá 2 dias, né? Então a seguir, recorde-se da motivação correta, em vez de se propor a ficar rico e famoso ou seguir os seus próprios interesses egoístas. Vá ao encontro do dia com a motivação altruísta de ajudar os outros. Renove seu compromisso a cada manhã. Diga a si mesmo, no dia de hoje eu vou dar o melhor de mim. No passado eu me saí razoavelmente bem em alguns dias e pessimamente em outros. Mas já que este pode ser o meu último dia, vou oferecer tudo o que eu tenho de melhor. Vou ser correto com os outros o máximo possível. Então ele diz que a gente deve começar o dia fazendo essa aspiração de usar o dia como, aproveitar aquele dia como se fosse o último. Então manter a nossa mente atento, gerar compaixão, fazer o melhor que a gente puder, praticar a virtude, né? Aí ele diz, antes de ir dormir à noite, não pule simplesmente na cama e caia no sono. Em vez disso, passe o dia em revista. Pergunte-se, como foi que eu me saí? Minha intenção era não ferir ninguém, né? Foi isso que eu disse lá no começo do dia. Mas eu consegui isso?
Eu pretendia cultivar regozijo, compaixão, amor, equanimidade, aquelas qualidades que ele diz que são fundamentais para a gente ir purificando nosso karma. Eu fiz isso, eu de manhã tive essa intenção, mas de noite, quando eu olho meu dia, eu fiz isso? Pense não só no dia atual, mas em cada dia da sua vida. Eu busquei desenvolver tendências positivas? Será que eu basicamente tenho sido uma pessoa virtuosa? Ou será que tenho passado a maior parte do meu tempo agindo negativamente, envolvido com atividades desvirtuosas? Então questione-se crítica e honestamente. À noite, né? Qual é o resultado quando você, de fato, confere esses dados? O que você vê? Que conclusão você tira quando você faz essa checagem no final do dia? Aí ele diz, se verificar que a sua conduta deixou a desejar, não ajuda em nada você se sentir culpado ou se recriminar. O objetivo é observar o que você fez, porque suas ações nocivas podem ser purificadas. A negatividade não fica gravada na base da mente de forma indelével, de forma permanente. Ela pode ser modificada. Fica gravada. Nossas tendências kármicas estão lá, porque fez uma ação, tem uma marca. Mas ela não fica gravada de forma permanente, indelével na nossa consciência. Ela pode ser modificada. Então, portanto, faça um retrospecto. Se você enxergar defeitos e deslizes, que é importante reconhecer, né? Se arrepender, chame por um ser de sabedoria. Evoque o poder da testemunha. Você não precisa ir a lugar algum especial, pois não há lugar onde a prece não seja ouvida. Então, na sua cama, no seu quarto, antes de dormir, você pode fazer a prática. Não importa se você considera a perfeição como sendo Deus, Buda ou uma deidade. O fundamental é que quando você a objetifique, quando você pega a forma que você imagina a perfeição para você, né, não haja nenhum defeito, nenhuma falta ou limitação nessa forma que você vai evocar. A perfeição absoluta, ela propicia a você as bênçãos da purificação. Então, na hora que a gente evoca o poder da testemunha, a gente está evocando com um coração assim completamente confiante de que aquela forma tem esse poder. Certo? É perfeitamente pura. Seja o que funciona para nós, tá? Então, aí confesse, tendo aquele ser de sabedoria como sua testemunha. E arrependa-se sinceramente do mal que você causou naquele dia, né, que você lembrou ali. Comprometendo-se a não repeti-lo. Enquanto medita, né, visualize luz irradiando-se do objeto de perfeição, limpando você e purificando todos os erros do seu dia. Desta vida e de todas as outras vidas que você já viveu. Quando olhar para o seu dia, pronto. Então ele falou aqui como você faz a prática de purificação. Você pode fazer diariamente. Ao final de cada dia. Porque você não sabe se vai ter o próximo dia, né? Então é melhor fazer diariamente. Quem faz o nodo já faz ele de manhã. Mas quem não está fazendo, ele está sugerindo. Faça à noite. Porque você já tem material para pelo menos uma confusãozinha você reconhecer que se meteu, né? Naquele dia. Quando olhar para o seu dia, talvez você veja que conseguiu trazer também felicidade aos outros, né? O saldo pode ter sido negativo, foi o negativo, purifica. Com essa prática. Mas se também reconheceu coisas positivas, o que ele faz? Talvez você tenha dado, por exemplo, de comer um animal com fome, ou tenha praticado generosidade ou paciência. Mas em vez de parar por aí, apenas você se lembrou naquele dia o que você fez de bom, né? Resolva fazer melhor ainda no dia seguinte. Reafirme o compromisso de continuar praticando. Melhorar a sua prática de generosidade, né, de paciência. Então, cultive uma atitude de maior habilidade e compaixão em suas interações com os outros. Dedique a energia positiva criada por suas ações a todos os seres, sejam eles quem forem, seja qual for a condição em que se encontrem, pensando. Possa essa virtude aliviar o sofrimento de todos os seres. Possa ela trazer felicidade no presente e no futuro. Então,
A gente aqui traz de novo a motivação bodhicitta no final. A gente dedica com a motivação bodhicitta, que é para todos os seres, né? E durante o dia, verifique como está a sua mente. Entre a manhã e a noite, mantenha a atenção na sua mente. Como está sendo o meu comportamento? Qual é a minha real intenção? Pratique atenção plena, né? Você não pode realmente conhecer a mente de uma outra pessoa. A única mente que você conhece de verdade é a sua. Então, sempre que puder, contemple estes pensamentos. A preciosidade do nascimento humano, a impermanência, o karma e o sofrimento dos outros seres. Vocês lembram, né? Quando a gente viu lá no comecinho, né? Essa sugestão dele. Então, uma forma da gente fazer a purificação diariamente à noite, por exemplo, no final do dia. Por exemplo, né? Uma sugestão que ele dá para quem não está fazendo nômade. Quem está fazendo nômade, a gente já faz num determinado horário. Talvez de manhã. Mas a gente também não impede da gente fazer rapidamente uma prática à noite, né? Principalmente se aconteceu alguma coisa que a gente reputa como não virtuosa naquele dia, aí é um momento da gente lembrar de fazer, né? A gente vai precisar lembrar de fazer, né? Pra gente não deixar a semente ganhando força, semente negativa ganhando força lá no chão da nossa consciência, né? Mas a gente precisa se lembrar. Isso também é um outro problema. Pois tá bom, deixa eu... Vamos voltar? Porque acho que a gente já tá terminando. Daí acho que a gente conclui aqui. Aí ele vai dizer... tem que voltar lá pro capítulo, né? Eu fui lá pra parte 1, se eu fechar. Parte 2. Karma. Aí vamos lá. Então, por meio da confissão e da purificação, né? Aí a questão do peixe, desculpa, já foi. Aí contou a história de Asanga. Aí ele falou dos 4 poderes, que a gente viu agora, né? Os 4 poderes, o poder da testemunha, ou do apoio, do ser de sabedoria, né? O poder do arrependimento sincero, o reconhecimento e arrependimento sincero. Pra gente se arrepender, precisa ter reconhecido, né? Reconhece e se arrepende. O poder da decisão de o compromisso de se manter atento, de não praticar mais aquilo. E o 4º poder é o do antídoto, que é o néctar descendo e néctar de sabedoria. Você pode imaginar que é a própria sabedoria em forma dessa luz, desse néctar, purificando toda a nossa confusão. Aí ele vai dizer, então explicou como a gente faz. Então, na Índia budista, alguns séculos atrás, uma monja chamada Palmo contraiu hanseníase. Como nenhum tratamento eficaz era conhecido naquela época, né, para hanseníase, né, para como é que chama hanseníase? Lepra, né? A gente chama lepra também, né? Isso. Então, como não havia nenhum tratamento eficaz conhecido, o seu corpo começou a definhar e a se deteriorar. Ela era uma monja, né? Então, ela fez seguidamente o ritual de jejum do Bodhisattva da compaixão, que é Avalokitesvara, uma prática de purificação muito forte de 2 dias. Então tem, só fazendo essa ressalva aqui, já que ele está trazendo, tem muitas práticas, muitos rituais e práticas de purificação. A mais conhecida é essa prática de Vajrasattva, até porque está ligada às práticas preliminares, certo? Então você inicialmente é introduzida a prática de Vajrasattva, mas depois tem inúmeras práticas, rituais, que pode ajudar para determinados aspectos da confusão, certo? E também dependendo da nossa conexão também, né? Com esse tipo de prática, né? Então, essa monja, ela tinha hanseníase e ela fez seguidamente um ritual de jejum do Bodhisattva da compaixão Avalokitesvara, que é uma prática de purificação muito forte de 2 dias. Depois de um longo período, ela fez seguidamente, era 2 dias o ritual, né? 2 dias, aí depois ela fez de novo, fazia de novo 2 dias. Então ela fez seguidamente, né, inúmeras vezes esse ritual. Aí depois de um longo período, ela teve uma visão de Avalokitesvara e ficou completamente curada. Ela havia purificado o karma que resultara em sua terrível doença. Se a gente imaginar que tudo que nos acontece tem a ver com as nossas ações, nesta vida ou em vidas passadas, então se toda a nossa experiência ela não tem solidez, então é possível que isso aconteça mesmo, né? Ele está dizendo aqui, né? Porque Shagdur era Shagdur, ele não ia contar
Mentiras, né? Então, até recentemente, não havia no Tibete nenhum tratamento eficaz para a hanseníase. As pessoas portadoras desse mal eram isoladas de todas as demais. E a comida lhes era trazida, deixada à distância. Então, não era brincadeira, imagine. Você veio com hanseníase, você sabia que seu destino estava selado. Então, o poder da confiança da monja na prática dela é que fazia diferença. O poder do reconhecimento da compreensão de que tudo que nos acontece é o nosso próprio karma. Então ela disse, não, eu vou considerar isso, né? Vou praticar. Fez o ritual dela lá por inúmeros dias. Então até recentemente, então não havia. Então as pessoas que tinham hanseníase eram colocadas isoladas das demais, a comida era trazida e deixada à distância. Quando um hanseniano morria, ninguém ousava tocar ou enterrar o corpo. Veja que horror. Em vez disso, a casa era desabada sobre o cadáver. Um lama tibetano com hanseníase praticou 1000 vezes seguidas o mesmo ritual de jejum de 2 dias ligado a Avalokitesvara e também ficou curado. Então ele tem 2 histórias de dois praticantes que tinham lepra que foram curados com esse ritual de Avalokitesvara. Óbvio, né? O ritualzinho assim que cura, né? Veja, a purificação tem esses 4 poderes. Então, a pessoa, a mente da pessoa é que é o ponto principal. O grau de confiança, de reconhecimento, de compreensão do processo da mente, da confusão que a mente gera e o que ela leva, gera essa confiança, esse ardor, né? E aí a pessoa pratica. E aí tem os frutos, né? Pega os frutos. Aí ele vai dizer, por meio de prática diligente, éons de karma podem ser purificados em uma única vida. Ao passo que, em circunstâncias normais, sem prática diligente, o amadurecimento e a purificação do karma prolongam-se por vidas a fio. Certo? Aí, antes da gente encerrar, deixa eu ver só uma pergunta aqui que eu achei interessante. É a seguinte. A gente vai ver as perguntas depois, né? Mas a próxima pergunta seguinte, essa aqui. Não. Peraí. Deixa eu ver qual é que eu tinha separado aqui. Caramba. Algumas pessoas respondem. Essa aqui. Aqui. Essa pergunta aqui eu acho interessante para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Essa pergunta aqui. Algumas pessoas respondem passivamente à lei do karma. Quando algo negativo acontece com elas, simplesmente dizem que foi o seu destino. Como aceitar a verdade do karma e, ao mesmo tempo, lidar ativamente com os nossos problemas? Certo? Por que criamos nosso próprio karma? Aí o Shagdu responde. Porque nós criamos o nosso próprio karma, temos o poder de purificá-lo. Se concluirmos que não gostamos de uma história que escrevemos há muito tempo, nós podemos reescrevê-la, não é? Se for uma história. Fazemos isso no sentido espiritual, confessando e purificando ações perniciosas anteriores, que a gente não quer, mas que elas se desdobrem na nossa vida. Então a gente confessa, né, e purifica essas ações perniciosas anteriores e nos comprometemos a nunca mais cometê-las, invocando os 4 poderes enquanto rezamos ou recitamos mantras. E, né, também nos empenhamos nas ações virtuosas que criarão uma nova história para o futuro. Então a gente cuida, faz 2. O que a gente faz então? Como aceitar a verdade do karma e ao mesmo tempo lidar ativamente com os nossos problemas? 2 atitudes. Uma, reconhecer a confusão e não querer mais e purificar essa confusão que a gente já criou. E também o quê? Nos empenhamos agora
em ações virtuosas em corpo, em fala e em mente, que criarão uma nova história para o futuro. Certo? A gente purifica a confusão que a gente já deixou, o rastro, e cuida agora pra gente fazer diferente pro futuro, né? Então, não é porque é karma que aí você não tem nada a fazer. Tem. Você cuida, purifica, reconhece, purifica, libera essa semente, essa marca kármica, essa energia. Porque a gente tende a criar nossa identidade a partir das nossas ações, nossos pensamentos, das nossas marcas, nossas emoções. E a gente às vezes gosta de estar reforçando elas, né? Ah, eu sou assim, eu isso, eu aquilo, né? A gente fica só se construindo em cima das nossas marcas. E o que elas nos. Qual é o fruto que a gente está tendo delas? Então que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? O que a gente colhe com as nossas ações, né? Porque senão a gente vai colher. O próximo tópico é exatamente o sofrimento, né? Então, os 6 reinos, né? Não é só do reino humano, é dos 6 reinos, né? Então, a gente realmente, o tema do karma é um tema para gerar o quê? Atenção, cuidado, né? Em corpo, em fala e em mente. E a gente pode purificar ativamente também as nossas marcas kármicas. É trazer as práticas de purificação, seja qual for o ritual que funcionar pra gente reconhecer o karma passado e a gente entregar para a lucidez essa confusão e deixar que a lucidez se, né, penetre e purifique essas marcas. Que a gente possa. Porque só o ato da gente visualizar, reconhecer e visualizar o néctar descendo, a gente está deixando que tudo que a gente está podendo ver tudo isso como luz, vazio, né? Luminoso, luminosidade vazia, que surgiu, mas cessou. Não tem mais ninguém para estar sustentando aquilo. Então a gente se libera as nossas identidades que nos prendem nessas marcas, nessas histórias, nessas justificativas, nessas coisas todas, né? Então esse no final das contas, como diz o Sutra do Coração, é ver a vacuidade dos 5 skandhas e depois ver a vacuidade de todos os fenômenos, né? Então, a vacuidade do eu, o senso de eu, que está ligado a ver a vacuidade dos 5 skandhas, e depois a vacuidade de todos os fenômenos. Né? Vacuidade de luminosidade, né? Não é um nada, mas não tem uma existência inerente. É vacuidade luminosa. Aparece, mas não tem existência inerente. E aí a nossa mente se transforma, porque a mente vai começar a lidar com a nossa experiência a partir desse lugar de sabedoria, que ele é o quê? É consciência, amor e compaixão e sabedoria. É tudo junto. Tudo junto. Não tem uma coisa sem a outra, verdadeiramente, né? Certo? Então tá. A gente fechou o nosso esquema de hoje. Vai ficar as perguntas e respostas desse capítulo que a gente vai ver no próximo encontro, porque a gente faz aí a prática de Vajrasattva, aí vê essas perguntas, vê o que é que surge, tá bom? E depois a gente pula para o livro do Nondro, o Karma no livro do Nondro, preliminares do Nondro, certo? Comentários sobre o Nondro, que aí vai ser daqui a a terceira terça-feira. Essa próxima tem, depois a gente vai pular 2, aí depois a gente, provavelmente 2, eu não sei, 3 ou 3, vai depender de como eu chegar de São Paulo. Mas aí a gente talvez já se encontre no 21, tá bom? Terça-feira 21. Então vamos fazer as preces. Hoje a gente vai concluir com a prece Canção do Despertar, tá? Depois a gente faz as outras tradicionais. Que aí a gente aproveita e escuta de novo um recadinho do Shagdu. Nunca é demais. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês podem também falar alto, ler alto, assim, sabe? Eu vou ler aqui, mas vocês podem ler alto também, assim, né? Tá desligado o áudio, mas eles falam aí pra vocês, né? Não durmas agora, ser afortunado. Desperta com diligência. De tempos sem princípio até agora, tens dormido em ignorância. Agora é o momento de deixar o sono para trás e praticar virtude com corpo, fala e mente. Não te lembras de nascimento, doença, velhice e morte?
das incontáveis vidas que a gente já teve. Todo sofrimento além da conta e além da medida que a gente experimentou. Esqueceste? Quem sabe se terás o dia inteiro? Agora é o momento de praticar com diligência. Ainda tens esta oportunidade de gerar benefício duradouro. É a lucidez, né? Então, por que desperdiçá-la por preguiça? Se realmente contemplares a impermanência, consumarás a tua prática rapidamente. Quando a hora da tua morte chegar, estarás confiante. Com a tua prática consumada, não terás nenhum arrependimento. Sem esta confiança, qual terá sido o propósito da tua vida? Sem esta confiança no momento da morte, né? Qual terá sido o propósito da tua vida? A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade, como a lua refletida na água, como uma bolha, como uma alucinação, uma emanação, uma ilusão, uma miragem, um sonho, uma imagem no espelho, um eco. Todo o samsara e todo o nirvana é assim. Reconhece todas as coisas desta maneira. Nada vem, nada fica, nada vai. Além de qualquer descrição por palavras, de qualquer conceito, além de qualquer concepção da mente. Agora é o momento de alcançares a realização que é sem sinais. É realizar a união de vacuidade e luminosidade, que é o Mahamudra, que é a grande perfeição. Então, a gente faz a nossa dedicação. Acho que diminui um pouquinho aqui que eu aumentei aqui. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer a prece do Shagdu. Prece de longa vida ao Yansi de Chagdu Rinpoche, ao jovenzinho, né, que tá, não sei quantos anos ele já tem. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade, por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que é a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança, tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Chime kunye pema sambawa tsatsun rabjan jense nupai gardiu anchu chugi trupe kukutse tentrin zentrin tarchin sho. Chime kunye pema sambawa tsatsun rabjan jense nupai gardiu anchu chugi trupe kukutse tentrin zentrin tarchin sho. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda, todos os nossos mestres, possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Pandem Junwene Chimpo Tempa Yurine Padan Tempa Dzimpe Chebuna Kutse Jatsen Tenderchi. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização.
Gewadi Nyududa, Organ Lama Drugyune, Droa Chike Malupa, Dei Salagopa, show. Então tá, queridos. Obrigada aí pela companhia. Muito Obrigada, grata. Floriba. Beijo, Obrigada, pessoal. Ida. Boa Obrigada, Clori. noite. Obrigada. Tchau, Obrigada. Boa pessoal. Boa prática. noite. Boa Gente. noite. Tchau, Beijo, Alberto. beijo. Beijo, lindo. Tchau. Tchau.